Olá, meu nome é Darlene Santos da Silva, eu sou do primeiro período da Universidade Federal da Paraíba, no curso de Biotecnologia, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre supercondutividade e filmes finos. Bom, antes que possamos entender a supercondutividade e o que é que um material supercondutor, precisamos entender um pouco sobre condução de elétrons em materiais. Então vamos ao metal. O metal é um material que não existe gap entre a parte da valência e a parte da condução, de forma que é muito fácil promover um elétron para a parte condutora, onde ele está em princípio livre para produzir energia elétrica. Uma corrente elétrica em metais conduzida pelos elétrons é muito estudado. Os elétrons em metais conduzem corrente elétrica quando aplicamos uma diferença de potencial entre duas barras, como por exemplo as placas externas de um pedaço de metal. E ao conduzir essa corrente elétrica, os elétrons perdem energia, e isso é dado por uma das medidas de resistência elétrica do circuito e é dada pela lei de Ohm, que afirma que para um condutor mantido a uma temperatura constante, a razão entre a tensão entre os dois pontos e a corrente elétrica é constante, e essa constante é exatamente a resistência elétrica. E de onde vem essa resistência? É essencialmente pelo fato de que o elétron perde energias devido a colisões a espalhamento que eles sofrem devido a impurezas para vibrações da própria rede cristalina do metal. E a potência dissipada do metal vai depender da resistência, pois sempre que houver uma resistência, há uma dissipação. Porém, a dissipação é menor que a temperatura e é menor. Então, a resistência depende da geometria do material ou do circuito. Já a resistividade é uma propriedade intrínseca do material. Então, podemos calcular a resistência multiplicando a resistência pela seção da área da amostra dividido pelo seu comprimento. E então a gente tem uma medida que é independente dos fatores geométricos que entram no circuito. A unidade de resistividade é a unidade de resistência vezes a unidade de comprimento dessa área dividida por um comprimento. Então, a resistividade diminui conforme a temperatura diminui, porque se a temperatura alta, os elétrons se espalham de forma diferente. E as formas de espalhamento e os mecanismos que levam a esses espalhamentos são suprimidos quando nós abaixamos a temperatura. Mas o importante mesmo é saber que em um material supercondutor, a resistividade é zero, abaixo da temperatura crítica. Então, segundo essa lei de raciocínio, o material se torna um condutor perfeito com a transmissão de energia sem perda, sendo uma das características da supercondutividade. E como surgiu essa ideia de supercondutividade? Onde foi que ela começou? Bom, esse fenômeno foi descoberto no início do século XX, por volta de 1911, por Henry Cameron Worms, e ele descobriu a supercondutividade por mercúrio sólido. E em 1986 foram descobertas as chamadas cerâmicas supercondutoras, que antes só tinham metais supercondutores. E essas cerâmicas supercondutores com temperaturas críticas mais elevadas, e eles foram descobertos por Bernoulli e Müller, que acabaram um ano depois até ganhando o prêmio Nobel por isso. Bom, e agora dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as teorias BCS e os pares de Cooper. Os elétrons, efetivamente, eles se atraem via deformação na rede cristalina. Se essa atração for mais forte que a repulsão caelubiana, ocorre a formação de pares de Cooper, tá? E os pares de Cooper são bósons e carregam corrente elétrica. E o espectro de pares de Cooper, eles apresentam um gap, e isso faz com que o espalhamento seja suprimido e a resistência seja nula. Ou seja,
Os pares de elétron, pares de Cooper, que são formados por atração entre dois elétrons e são por vibrações na rede cristalina. Então, na média que os elétrons passam pela rede, que é um íon, os íons positivamente carregados e os elétrons negativos, um elétron atrai os íons e a concentração de cargas positivas atrai o segundo elétron formando um estado ligado, quando essa ligação é forte o suficiente e quando a temperatura é baixa o suficiente para que o par seja o que vão conduzir a corrente elétrica no supercondutor. E o gap, nesse contexto, serve para, quando ele aparecer, fazer com que os pares sejam resistentes a espalhamentos e outras impurezas, porque, caso isso aconteça, eles não conseguem fazer essa condução. E como esse material pode responder no campo magnético? Bom, para essa resposta a gente chama de efeito Mersenne. Em um condutor perfeito, o campo magnético externo é cancelado no interior do material devido à indução do Faraday, que é o diamagnetismo perfeito. No supercondutor, algo mais ocorre. O campo é expulso do interior do material na transição, e corrente se forma na superfície. A deformação das linhas do campo fora da superfície exerce uma força sobre o material, e se essa força for maior que o peso, ocorre a levitação magnética. Por isso, chamamos de efeito Mersenne. Um exemplo de supercondutor muito utilizado hoje em dia são os filmes finos. Bom, na verdade, filme fino, lâmina delgada ou até mesmo película, eles têm uma camada de material na faixa de frações de nanômetros e até vários micrômetros de espessura. E os componentes eletrônicos semicondutores e os revestimentos ópticos são os maiores beneficiários do desenvolvimento dos filmes finos. Também há pesquisas com filmes finos ferromagnéticos para o uso em memórias de computadores, e pode ocorrer até também em casos como, por exemplo, de trens e metrôs, onde são supercondutores, onde meio que o trem levita pelos trilhos. Bom, gente, foi isso. Muito obrigada. Essa foi nossa aula de supercondutores e apenas uma pequena introdução para explicar sobre filmes finos. Espero que tenham gostado e até a próxima. Baby, 솔직할게, 나 조금 당황했어, 이런 경우는 처음이야 나한테, 지금 어쩔 줄은 몰라. 나 원래 반대 입장이야, 나를 만나려고 다 늦을 서 있는데, 근데 이제 나타나서 멘붕 상태야. 내 자존심 갖다 버리고 I don't care. 널 갖고 싶어 baby. 우리 부모님이 반대하셔도 친구들이 바보라고 해도 I don't care. 갖고 싶어 baby. solo we 바래. 나도 얼마 전에 싱글 됐으니까 너를 너무 원해. 제발 solo we 바래. 내가 바쁘더라도 네가 원한다면 하루에 태울게. 제발 solo we 바래. 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 You got me like ooh. 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 Single lady, 네가 물을 땐 난 그냥 거짓말로 아니라 했어 baby. 하지만 내 앞에 진심인 듯한 널 볼 땐 baby I'm a solo from now. 모르겠어 진심인 건지
pretty girl, Aladdin and Jasmine. I'll show you a whole new world. Magic carpet, we all a tie, girl. 걱정하지 마, 따라와, baby. 보여줄게, 많은 girl. 콩깍지는 아닌 것 같아. 이름도 모르지만, baby, 사랑해. 내 뜻난 you, I just wanna know your name. 첫 번째는 아니어도 마지막이 되죠, baby. Another word 맞췄네. 생각했으니까 너를 너무 제발 solo with your body. 내가 바쁘더라도 네가 원한다면 하루는 대할게. 제발 solo with your body. 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 Yeah, yeah, yeah. Solo with your body. 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 Yeah, yeah, yeah. You got me like ooh. 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 One, two, three. 네 눈을 보면 난 troublemaker. 네 곁에 서면 난 troublemaker. 조금씩 더 갈수록 더 이제 내 맘을 놔도 어쩔 수. 네가 나를 잊지 못하게 자꾸 네 앞에서 또 이 맘 자꾸 내가 흔들어 벗어날 수 없도록 이 입술을 또 훔치고 빨리 달아나버려. 난 네맘 내게 물고 도망칠 거야 고양이처럼. 넌 자꾸 한달이 날 거야. 내 앞으로 와 어서 화내보렴. 내 섹시한 걸음 네 머릿속에 발동을 거는 은근한 스킨십 얼굴에 비친 못 참아 죽겠다는 네 눈빛. 갈수